Shalom, shalom, paz e paz, shalom over hesed, paz e graça, ou shalom vrahá, paz e bênção. Hoje estava aqui lendo Romanos capítulo 1 e é interessante como a Bíblia é um livro fantástico. Eu vi um pastor comentar uma coisa que eu quero dividir com vocês, com as minhas palavras, a respeito da leitura bíblica, que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo muito importante. Por que nós nos debruçamos sobre este livro? Por que nós consideramos este livro tão importante? Além de todas as respostas teológicas, bibliológicas, tem algo nesse livro, e é justamente a sua fonte que nos faz não só nos debruçarmos sobre ele, como confiar naquilo que aqui está escrito. Não é pela fidelidade do que aqui está escrito, mas pela fidelidade daquele que inspirou cada linha, cada acontecimento, para que esse livro chegasse a nós e através dele nós tivéssemos conhecimento de quem é Deus. Imagina o mundo sem a Bíblia. Imagina o mundo sem a revelação bíblica do Deus Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nele há. E é interessante que esse pastor falou, o qual eu participo com vocês com as minhas próprias palavras, é que muitos, infelizmente, estão se relacionando com este livro para estudá-lo de maneira teológica, intelectual, pelo simples fato, pelo simples enganjamento de preparar só sermões ou sermãos, de tirar dele somente pregações e, de certa forma, tirando 80% do propósito real desse livro, que é a nossa comunhão com o sagrado. E quando eu falo com o sagrado, me refiro ao eterno, ao Criador. Se eu vou para este livro simplesmente para que ele seja um guia de temas para a minha elaboração de pregação, eu já fugi 80% a 90% do propósito dele, que o propósito dele é nos aproximar de Deus. A leitura bíblica é uma das maiores formas do ser humano se conectar com Deus. Está ligado a Deus. Isso dentro do judaísmo é tão sério que houve uma pequena questão entre os sábios entre qual seria o mais importante, estudar a Torá ou praticar a Torá. E cada um deu a sua opinião, mas o que foi decidido no final das contas foi que o estudo é mais importante do que o mandamento, do que praticar os mandamentos. Você pode se assombrar, quando na verdade o que está sendo dito pelos sábios é que não há uma prática coerente, não há uma vivência correta, não há como agradar o Eterno se não for primeiro pelo estudo. O estudo nos leva à prática coerente, nos leva a fazer aquilo que agrada ao Eterno, que é totalmente diferente de você tentar cumprir os mandamentos do Eterno sem os conhecê-lo.
E é por isso que nós somos instigados, aconselhados, exortados, quase que obrigados a meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite, como está no Salmo 1. Isso porque nós encontramos as características do Deus que nós servimos nas Escrituras. Nós encontramos nas Escrituras os relatos daquilo que agrada e daquilo que desagrada, daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nos aproxima e daquilo que nos afasta do eterno. E é por isso que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É esse meditar na lei do Senhor de dia e de noite que gera o prazer, a satisfação, a realização, porque nós estamos na fonte, nós estamos bebendo da fonte, comendo da fonte, nos alimentando da fonte, recebendo vida da fonte que é o próprio Eterno. Por isso que nós somos bem-aventurados, porque a lei vai nos orientar a não seguirmos os conselhos de pessoas erradas, a não se deter no caminho dos pecadores, ou seja, não ir no mesmo caminho, não concordar com ele, e nem vamos nos assentar, nós não iremos participar, nós não iremos contribuir com os escarnecedores. Então a Bíblia não pode ser um livro de consultas para pregação. Não é o livro que gera temas de pregação. Ela é o livro de comunhão. É um livro de aproximação entre nós e o nosso Deus. O próprio Senhor Yeshua disse: examinai as Escrituras, porque elas dão testemunhos de mim, porque julgaste nela a salvação. O próprio Eterno disse o seguinte, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disto ou disso viveria o homem. O Senhor Yeshua disse: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, antes buscai em primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos seriam acrescentadas. Você percebe que é um livro de relacionamento. É um livro que, quando você se debruça sobre ele e lê algumas palavras ali, você vai entender que existe todo um contexto, houve a inspiração divina, aquilo aconteceu no passado, na vida de alguém, mas como Deus é atemporal, e as palavras dele também acabam se tornando atemporais, e ela pode estar ali se cumprindo na nossa vida, seja positivo ou negativamente. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. De tão extraordinário que é. Então, amados, nós precisamos termos esse nível de relacionamento com Deus, além das orações e da prática diária. Ele não é só o manual do fabricante, ele contém a essência do fabricante. Quando você se aproxima, como eu estou aqui, estou com a Bíblia, quando você se aproxima desse livro com todo o seu ser, com tudo que você é, com o seu intelecto, com a sua alma, você vai usar a sua boca, os seus dentes, a sua língua, os seus ouvidos, o seu intelecto, o seu pensamento, a sua reflexão, a sua sabedoria, a sua intelectualidade.
Você vai usar tudo que você tem para se alimentar, para receber da essência que esse livro te traz. Não são essas páginas, mas é o que está escrito, mesmo que seja uma tradução. Mesmo assim, essa tradução ela é capaz e suficiente, porque elas é uma interpretação, uma tradução das palavras sagradas, e por isso no nosso idioma contém a essência que Deus precisa para enxertar em nós, para implantar na nossa alma, no nosso espírito. Ou ela contém a centelha necessária para acender a nossa alma, a nossa vida, para transformá-la e nos tornar pessoas mais parecidas com Deus. A restauração da imagem de Selem e da semelhança, demut, de Deus, que o homem perdeu após o pecado, após transgredir o mandado de Deus. O mandado de Deus. Então a gente às vezes vai... Claro que eu não sou contra isso, mas muitas das mensagens que nós ouvimos em todos os meios evangélicos, elas precisariam ser mais naturais. Eu não estou dizendo que não seja, a maioria não seja. Mas a grande maioria elas vão para a Bíblia justamente para elaborar sermões. Eu faço os meus. Só que aqui não são sermões, aqui são reflexões que eu anoto, que talvez eu possa gravar e deixar para alguém, ou alguém mais cedo ou mais tarde pode ler e ser alimentado, fortificado. Coisa que eu pretendo fazer mais a respeito das minhas reflexões. Eu tenho muitas reflexões, mas eu tenho às vezes resistência em gravar e deixar registrado, mas eu aprendi que eu não posso levar para a sepultura, se Jesus não voltar antes, aquilo que o Eterno me deu, que é para alimentar a minha alma e alimentar a sua também. Então eu faço um conselho, que nós sejamos mais simples nas nossas mensagens, mais objetivos, mais bíblicos, que nós possamos retratar a intenção de Deus, apesar que eu também entendo que naquele momento de pregação, naquele momento que você está esboçando, Deus fala de maneira poderosa. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas vivam mais a Bíblia do que preguem. Que pregar, até um ateu, uma pessoa incapacitada no sentido de aprofundamento intelectual, de intelectualidade, pode trazer uma mensagem extraordinária, mas desprovida de vivência. Então, nesse vídeo curto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a Bíblia precisa ser um livro de relacionamento com Deus. A nossa leitura deve ter a intenção de nos relacionarmos com Deus, de nos aproximarmos com Deus, e não de criarmos um palanque para mostrarmos os nossos dons de pregação, a nossa intelectualidade na pregação, ou o nosso conhecimento teológico na pregação. Tudo isso é importante, sim, mas sem vivência, isso não vale de absolutamente nada. Ok? Shalom Vrahá e até a próxima.